Bom dia, paz do Senhor, irmãs. Estamos no nosso 7º dia do jejum. 7º dia, uma semana já vencemos. Uma semana hoje, em nome de Jesus. 7 dias já de jejum. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, meninas. Como que vocês estão nesse jejum? Firme. Então, vou colocar um louvor pra gente começar a adorar o Senhor nesse momento. E que tem a ver com a passagem de hoje. Aproveita esse momento para fechar os olhos, para orar ao Senhor. Ah, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Espírito Santo. De fazer uma estátua onde todos se prostram diante dela. Quem não obedecer o decreto que por ele foi ordenado. Sim, Deus. Oh, Senhor, aleluia. Lançados na fornalha de fogo ardente para ser queimado. E joelhos falhar. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Se esqueceram que existe Ah, Senhor. só um Criador. Que a gente nunca se esqueça que existe só um Criador. Que a gente não se renda à imagem, a pessoas, a outros deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, sua ordem ignorou. Aleluia, Jesus. No fogo aceso 7 vezes mais, o rei dos lãs. Ah, Jesus. O rei não acredita no que vê. Oh, Senhor, aleluia, Jesus. Nada o surpreendeu. Aleluia. Que o fogo era tão quente que dos guardas que lançaram 3 nenhum sobreviveu. Mas quando ele abriu bem seus olhos, nota que o quarto homem Oh, Jesus, aleluia, Senhor. e esse homem tem as vestes Aleluia, Jesus. semelhante ao Filho de Deus. Eu me Recuso a aceitar propostas que o mundo oferecer. Aleluia, Jesus. tem 7 Aleluia. a chama acender, pois eu tenho fogo, ele está comigo, e em meu fogo ele passeia comigo. Ai, Jesus, aleluia. Que o pai ensina ao filho que quando é do fogo, o fogo é contigo. E agora eu sou do fogo e trouxe lenha comigo. Aleluia, Quem é Senhor. do fogo se dá ele. Aleluia, Senhor, aleluia. O quarto homem chegou. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. O rei não acredita no que vê. Eles vivos na fornalha vão surpreender. E o pior é que o fogo era tão quente que dos guardas que lançaram 3 nenhum sobreviveu. Mas quando ele abriu bem seus olhos, nota que o quarto homem apareceu. E este homem tem as vestes Aleluia, Senhor, aleluia. semelhante ao Filho de Deus. Recuso a aceitar Propostas que
do mundo ofereci. Põe 7 vezes mais a chama acender, pois eu não temo fogo, ele está comigo. Aleluia. Adore ao Senhor nesse momento. Não deixe a oportunidade de passar. Dá um glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada, Jesus, por segurar a nossa mão. Obrigada, Jesus, por não nos abandonar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Irmã, seja grata, agradeça a Deus nesse momento. Seja grata nesse momento pela vida, pelo que Deus nos oferece. Porque Ele é conosco. Queria hoje só fazer a live de adorando o Senhor e agradecendo a Ele. Não era o intuito nem chorar aqui na live hoje, oh meu Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que o jejum deixa a gente mais sensível, né? Mais sensível. Deixa eu só limpar a câmera aqui. Eu acho que o jejum deixa a gente mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E ontem algumas irmãs me mandaram mensagens que tinham tido alguns sonhos, que gostaria das interpretações, e eu não respondi elas. Porque tem que ter muita sabedoria, né? Algumas eu respondi, algumas não. E eu fui reassistir as aulas do curso da mentoria, né, da pastora Priscila Ferreira, que fala sobre os sonhos. E a hora que eu fui dormir, eu pedi pra Deus, falei, Deus, fala comigo em sonhos. E aí eu sonhei que... Eu tive vários sonhos essa noite, muitos sonhos, mas um que eu lembro claramente, e eu não tava conseguindo sonhar nesses últimos dias, porque eu tava dormindo muito cansada. E aí eu sonhei com um carro. E quando a gente sonha com um carro, dependendo do contexto,
né? Ele significa um ministério, um projeto do Senhor, algo que Deus te entregou. E eu sonhava que estava sendo trocado o óleo desse carro. Deus confirmava para mim em sonho que o óleo dessa obra, de tudo que eu tenho feito por ele, vai ser trocado. E que será derramado muito mais. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. Então, desde a hora que eu acordei hoje, eu tô na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor. E não tem como não ficar emotiva, emocionada, né, quando se trata do Senhor. Não tem como, não tem como. E quando a gente sonha, né, independendo do contexto, de carro, de caminhão ou ônibus, sempre, né, pode ser que seja relacionado com ministério. Mas ministério nem sempre é o ministério das obras, por exemplo, quem trabalha dentro da igreja ou que faz alguma coisa. Mas nosso lar é o nosso primeiro ministério. Então, se a gente se posiciona, a gente já tem o nosso primeiro ministério, né? Que é levar a mensagem do Senhor para dentro da nossa família. Então, esse é o nosso ministério. Então, se você sonha às vezes que um carro está sendo roubado, é porque o seu ministério pode estar sendo roubado. O inimigo pode estar trabalhando dentro da sua família. Tá? Ai, Senhor, aleluia. Meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Ai, irmãs do céu. Deixa eu colocar uma música de fundo pra gente começar. Senão eu fico aqui chorando, só adorando ao Senhor. Porque é maravilhoso. E uma dica que eu posso dar para as irmãs que trabalham na obra, que oram pelas pessoas, que jejuam pelas pessoas, que... A dica que eu posso dar é que vocês tirem um momento para vocês. Um momento no seu dia para você adorar ao Senhor. Um momento no seu dia para você dançar para o Senhor. Um momento para você fazer uma oração espontânea. O que é uma oração espontânea? Você pode pôr um louvor. É isso que eu faço pela manhã aqui com vocês. Coloco um louvor. E ao decorrer, eu vou falar sobre o louvor depois, tá? Mas o nome é Daniel 3. Adoração espontânea, é isso que eu faço aqui. Coloco a pastora Priscila Ferreira. Pastora Priscila Ferreira. Eu mando no grupo depois, tá? Se vocês não acharem. E a adoração espontânea é isso. Você coloca um louvor e você fala com Deus. Agradece. Obrigado, Jesus. Como eu te amo. Você pode ser conduzido pelo louvor. Canta um pedacinho. Fala com Deus um pouco. Essa é a adoração espontânea. E a adoração espontânea é bíblica. Está na Bíblia para que a gente faça essa adoração espontânea. Que o Senhor se agrada dessa adoração espontânea. E tirem, sabe? É importante vocês tirarem um momento do seu dia para que vocês... eu vou fixar aqui o da pastora, depois eu fixo outra coisa, tá? Só para vocês saberem quem é. O curso dela de interpretação de sonhos se eu não me engano, na época que eu comprei, eu paguei R$197, tá? Então, tirem esse tempo para vocês adorarem o Senhor, sabe? Para vocês realmente estarem com o Pai, para vocês se fortalecerem. Porque você pode passar o dia inteiro orando por 500 pessoas.
Não é porque você passou o dia orando para 500 pessoas que você tá em comunhão com Deus. Você tá orando apenas ali pelas aquelas pessoas. Mas e você? Mas e você? E você? O que você, da sua vida, você tem dedicado a Deus? Trabalhar na obra é cansativo. Por isso que nós vemos muitos líderes se perdendo, caindo. Porque não tem esse momento genuíno com o Pai. Um momento de fechar a porta do quarto, né? Como diz a passagem, entre seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai em secreto. Não tem esse momento de falar com Deus, de adorar a Ele, dançar pra Ele, ajoelhar, deitar no chão. Eu lembro que quando uma amiga minha revelou parte desse ministério que tá acontecendo comigo, eu parei de responder ela e eu caí no chão, de cara no chão. E fui falar com Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. E não faz tanto tempo. Mas Deus tem feito infinitamente mais. E Ele vai trocar o óleo. Assim como o carro precisa ser trocado o óleo depois de um tempo de quilometragem rodada, Deus vai trocar o óleo. Deus vai trocar o óleo aqui pra nós. Vai trocar o óleo pro ministério. Vai ser um novo tempo. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Então, gente, se deixar eu fico chorando aqui o dia inteiro, porque Deus é maravilhoso demais e tenho vontade nem de falar de outra coisa. Mas a gente tem que continuar com o nosso estudo, né? Que tá sendo muito edificante para nós. E hoje, a palavra de hoje, Jesus, né? Ontem a gente leu de Daniel do 1 ao 18. Hoje nós leremos Daniel 3, do 19 ao 30. Daniel 3, do 19 ao 30. Se alguma irmã conseguir colocar aí, eu vou fixar a mensagem. Daniel 3, 19 e 30. Ah, tá tocando uma musiquinha de fundo aqui. Não quero mais em outras fontes. Má, Deus abençoe. Deus abençoe, viu, Má? Você sempre prestativo aqui nas lives, um apoio pra nós aqui. Deus abençoe. Aleluia, Senhor, aleluia. Então hoje nós estamos no nosso 7º dia de jejum. E é normal você estar mais sensível ao Senhor. É normal você sentir vontade de chorar. É normal você sentir vontade de estar mais na presença do Senhor. É normal, é normal. E vai se intensificar cada vez mais. Vai se intensificar cada vez mais, minha irmã. E a mensagem de hoje, né? Vocês vão entender ao decorrer que Deus não nos livra do fogo, mas Ele anda com a gente no fogo. E o Espírito Santo é o que, gente? É o fogo puro. É o fogo puro. Tem até um louvor que fala, né? É fogo em meus olhos. Eu vou até pôr depois pra nós. Que esse louvor é lindo também. Eu vou chorar mais um pouco aqui com vocês. Então, nós estamos no nosso 7º dia. Amanhã a gente começa caminhar para um novo sentido, né, do estudo. Mas hoje é o último dia desse contexto, né? Então, a gente vai começar a ler aqui a mensagem do papai. Eu com meu óculos, que eu leio melhor porque eu enxergo melhor. Em nome de Jesus. Tá? Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Aqui eu vejo claramente que Nabucodonosor já estava sobre uma opressão maligna.
Porque as pessoas, quando manifestam algum tipo de demônio, por exemplo, existe, né, quando o inimigo está agindo na vida daquela pessoa, existe a opressão e a possessão. A possessão é quando uma pessoa faz algo e depois, quando ela volta à consciência, ela não se recorda. E a opressão é quando o inimigo envia muitas setas na cabeça, muitos pensamentos que aquela pessoa acredita ser dela mesma. Porque o inimigo fala na nossa mente na primeira pessoa. Um exemplo, seu marido fez algo pra você e você vai pensar assim: eu vou fazer a mesma coisa que ele fez pra mim. Nem sempre é você que tá pensando aquilo. Pode ser que o inimigo tá enviando uma seta na sua mente, uma forma de opressão, para que você pense que é você pensando aquilo. Para que você pense que é você, né? E aí vai vir encarretado depois de uma série de sentimentos e ações, mas que veio inicialmente por uma opressão que o inimigo falou na sua mente na primeira pessoa. Então, eu acredito nitidamente que aqui o rei Nabucodonosor já estava sobre uma opressão maligna na vida dele, porque fala que o semblante dele mudou, né? Ele ficou furioso, deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. 7 vezes mais. Ele ficou tão furioso que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram à estátua que ele fez de ouro. Ele ficou tão furioso que eles não obedeciam ao rei. Ele ficou tão furioso que eles não adoravam os deuses dele, que ele ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calçados, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem foi do rei, era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Travou para vocês? Para mim tá normal. Para mim aqui tá normal, irmã. Travou para mais pessoas? Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá. Então a fornalha estava tão quente, mas tão quente que acabou matando os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. Tão quente. Mas logo... Não. E os 3 caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Pensa que os homens, os soldados, estavam levando eles amarrados, né? Eles estavam com mantos, com roupas, com sandálias, com tudo. E a gente vê, né? Imagina, porque eu nunca fui queimada. Então, nunca vi diante dos meus olhos. Mas a gente vê em filmes que quando o fogo começa a queimar, né? Ele começa a queimar, as pessoas começam a queimar pelas roupas. E imagina, com um turbante, com um monte de pano solto, né? O fogo iria consumir essas roupas primeiro, até chegar neles, né? No Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, os soldados estavam levando eles acabaram morrendo pela quentura que estava a fornalha, e eles acabaram sendo lançados, assim, né? Soltos, jogados no chão. E aí eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, não podendo se defender ou sair correndo ou achar um melhor lugar para que o fogo não o consumissem tão rápido, né? Porque eles estavam amarrados. Mas logo,
Depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Nabucodonosor perguntou. Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ileso andando pelo fogo. Aqui ele fala que os 4 homens estavam andando pelo fogo. Em algumas versões, por exemplo, da King James, fala passeando pelo fogo. Quando você imagina uma pessoa passeando, essa pessoa não tá encurvada, com dor, meio engatinhando, não tá com a cabeça baixa. Ela está andando de cabeça erguida, indo para vários lugares. Quando a gente pensa passeando, é isso. A gente não imagina uma pessoa sofrendo. E na versão King James fala passeando. Daí, na minha versão, fala andando. Só ver onde eu parei aqui. Andando pelo fogo. E o quarto... daí ele fala assim: e o 4º homem se parece como o Filho de Deus. Quando ele fala isso, se parece, por quê? As pessoas ainda não sabiam como era a semelhança de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo para a Terra. Então aqui a gente não... ele fala que parece porque ele tem ele vê algo que não é natural, que é sobrenatural. Que não é humano. Então ele fala, se parece como o Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. O fogo não tinha ferido o corpo. Imagina, meu Deus, se a gente coloca a mão numa grelhazinha de um fogão que não chega nem perto de uma fornalha, a nossa mão já é consumida, já gera bolha, E eles entraram pela fornalha e não tinha nada. Nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Os mantos deles estavam perfeitos. E não havia cheiro de fogo neles. Gente, quando a gente vai em um churrasco, a gente sai de lá, mesmo que a gente não fique na churrasqueira, o nosso cabelo sai fedendo fumaça. E eles não saíram nem com cheiro de fogo. Eu não consigo nem imaginar isso. Na minha cabeça passa diversas cenas, diversas situações, porque eu não consigo imaginar. Meu Deus. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo, livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e a adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja
despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulhos. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Oh, meu Deus, aleluia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não tenho palavras, gente. Não tenho palavras. Eles foram obedientes ao Senhor. Nós vemos desde o capítulo 1 que eles não comeram da comida do rei, porque era contra o que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entregou a Moisés, dos alimentos impuros. Aqui nós vemos, depois no capítulo 2, eles oraram para que o rei soubesse do sonho e da interpretação do sonho. E agora nós vemos que eles se recusam a adorar outros deuses, eles desobedecem o rei e eles ainda falaram que não ia adorar a estátua de ouro que o rei colocou. E que estava tudo bem se eles morressem, mas que Deus poderia tirar eles da fornalha. Mas que se Deus também não tirasse, estava tudo bem e que eles não iriam adorar os deuses e não iriam adorar a imagem de Nabucodonosor. Eles foram fiéis. Nas 3 passagens a gente vê eles sendo fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, porque o Senhor, nosso Deus do céu, Ele nos diz para que não adorais imagens e deuses. E eles foram obedientes. E o Senhor livrou eles da fornalha. Os soldados morreram ao colocá-los lá. Então quer dizer que eles nem chegaram a entrar ou chegar tão próximo da fornalha e eles já morreram. E eles foram lançados ali no meio do fogo ardente, 7 vezes mais aquecido. E eles não tinham nem cheiro de fumaça. Não tinha uma bolha no corpo. Sangue de Jesus, pela obediência deles. Pela obediência deles. Jesus. Senhor. Como que a gente não se emociona com uma palavra dessa? Como que a gente não chora? Como que a gente não fala, Senhor, aleluia, glória a Deus? Como? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha por não se curvarem. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mesmo assim, eles não queimaram. Nem cheiro de fumaça havia neles. O próprio rei viu um 4º homem no fogo e era como filho de Deus. Gente, é sensacional, meu Deus. É sensacional. E foi como eu falei no começo para vocês, o Senhor poderia ter livrado eles da fornalha antes de chegar na fornalha? Poderia. Mas o Senhor teria conseguido, claro, o Senhor consegue tudo, né? Mas se eles não tivessem sido lançados na fornalha, como que Deus mostraria para o rei Nabucodonosor e para todos aqueles homens, né, prefeitos, enfim, que Deus dos céus é capaz de livrar, que o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego era um Deus que poderia livrar. Então Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele pode andar com você e te proteger dessa prova que você está passando. Porque essa prova que você está passando vai servir como testemunho para as outras pessoas. Eu sempre falo isso. Essa dificuldade que você está passando vai servir como testemunha para outras pessoas. E aí as pessoas vão falar assim, eu quero conhecer o Deus de fulana de tal. Igual o rei Nabucodonosor falou, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fez isso.
Quando eu me batizei, o meu irmão me mandou uma mensagem e falou assim: eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero ver o Deus que você viu no seu batismo. Então, quando a gente testemunha o que Deus faz na nossa vida, as pessoas olham para nós e falam: eu quero conhecer esse Deus que curou, esse Deus que restaurou o casamento dela, esse Deus que restaurou a empresa dela, esse Deus que transformou aquela pessoa. Quantos jovens a gente vê que estava largado em drogas, no tráfico? Na nossa igreja mesmo, tem um pastor que eu adoro ele, adoro. Ele fala uma linguagem tão simples e clara que eu entendo tudo que ele fala. E ele era do crime organizado pesadíssimo aqui na região. E Deus transformou ele. Então, quando a gente vê um Deus que transforma um tipo de pessoa como essa, a gente fala: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero que Deus também transforme a minha vida. E aí vai virar o seu Deus. Deus da Mariana, o Deus da Gabi, o Deus da Josiane. Porque é através do nosso testemunho que essas pessoas vão vir e se achegar no Senhor. Então, se você não passasse pela fornalha, por essa prova, como que essas pessoas viriam Deus através da sua vida? Como que essas pessoas viriam Deus através da sua vida? E sei que não é fácil, né, passar pelo fogo, mas assim como o ouro, quando ele passa pelo fogo, leva, né, o ouro para um próximo nível, para um refinamento, isso também acontece com a gente. Eu sei que quando a gente está passando por uma prova, a gente fala: ai meu Deus, me tira logo daqui, não aguento mais. Quando a gente passa pelo fogo, mas depois a gente olha para trás e fala: meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Um exemplo, como a Lê disse até na live, a Letícia de Paulo, na live dela, que as bebês estavam no hospital e ela começou a orar para as meninas saírem do hospital logo, mas depois ela entendeu que não era para ela orar, para as meninas terem alta logo, porque Deus estava fazendo algo. E esse era o testemunho das meninas, o testemunho da vida da família dela. Então, quantas pessoas olham para Letícia de Paula, para o William, para a família e falam assim: eu quero conhecer o Deus deles, o Deus da Letícia, o Deus do William, eu quero conhecer esse Deus também. Só que se eles não passassem pelas provas, se não houvesse um passado de vergonha, eu falo vergonha porque eu tenho vergonha do meu passado, eu evito pensar porque eu tenho vergonha. Como que Deus, né, se manifestaria para que as outras pessoas vissem a mudança? Falar: eu quero conhecer o Deus daquela pessoa. Deus não prometeu a Mesaque, Sadraque e Abednego a ausência do fogo, mas a presença dele no meio do fogo. Então, eu acredito que nos momentos de mais prova, mais luta que a gente passa, é quando a gente vê o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Eu digo isso porque foi no momento que o meu marido estava no hospital, a gente não sabia nem se ele ia sair vivo do hospital. Foi o momento que eu vi o sobrenatural de Deus na minha vida, diante dos meus olhos, diante de uma oração, diante de um jejum, que eu vi o sobrenatural de Deus. Então, se você está passando por um momento de doença também, creia no Senhor. E é nesses momentos que você vai ver o sobrenatural de Deus. A prova é onde o sobrenatural se manifesta. Se a sua vida tá tranquila, molezinha, sem prova, é porque talvez você não esteja carregando a cruz do Senhor. Porque daí o inimigo não tá te atacando, não tá te ameaçando. Porque a gente sabe que quando a gente leva uma vida com Deus, é prova atrás de prova.
É prova atrás de prova. E é nesses momentos que a gente vê o sobrenatural do Senhor agindo na nossa vida, nos transformando, nos refinando para um próximo nível. Assim como o ouro, né? Quando ele é retirado do solo, e daí os garimpos esquentam o maçarico nele, ele tira as impurezas do ouro e ele vai para um próximo nível, né? Para ser comercializado. E o fogo faz isso com a gente também, tira as nossas impurezas, nossas incredulidades, ele nos refina para um próximo nível. Ó, na minha Bíblia está escrito: a verdade é que as nossas provações são uma fornalha forjando-nos em ouro. Glória a Deus, é isso mesmo, Ana. É uma forja. Meu Deus. Talvez você esteja passando por um momento de pressão, dor ou até perca. Não significa que Deus te abandonou. Ele está com você. O fogo que veio para te destruir vai te fortalecer e te promover. Você não está sozinha, irmã. Eu não estou sozinha. Mesmo que às vezes a gente pense. Porque às vezes começa uma sequência atrás da outra de coisas acontecendo, de coisas dando errado. Você fala: meu Deus, eu não aguento mais. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Mas essas provações são para nos refinar. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego também não possa ter passado pela cabeça deles? Jesus, eu tô fazendo tudo certo, né? Obedeci desde o começo, desde que eu cheguei aqui, fui escravo. Obedeci desde o começo e agora tô indo pra fornalha. Você acha que ele não pensou, não murmurou? Talvez, mas ele se manteve firme e falou pro rei: Deus pode me livrar e como pode não me livrar, mas eu não irei exaltar outros deuses. E aí até eu fiz uma anotação aqui. Deus é fiel com quem faz a sua vontade. Se nós entendermos isso, alcançaremos a graça, a bondade de Deus, tendo o livramento, pois o Senhor é justo. Deus, ele é muito, muito justo. E se você pensa que, né, o seu problema... Claro, o nosso problema nunca vai ser como o de Sadraque, Mesaque e Abednego, de sermos lançados na fornalha. Mas eu sei que tem situações que parece que a gente está sendo lançada numa fornalha, na cova dos leões. Parece. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar orando. Se apegar na palavra, permanecer fiel no Senhor. Fazer jejum. E a gente não se desviar. Muitas pessoas, quando vê que as coisas não andam bem, abandonam o Senhor, desviam da palavra, do caminho do Pai. Volta para a bebida, volta para as drogas, volta para os velhos hábitos. A gente não pode voltar para os velhos hábitos só porque a situação está difícil. Se você, né, passou por alguma prova, tem um testemunho edificante, passou por alguma prova e que você sentiu claramente que o Senhor estava com você, assim como eu testemunhei para vocês que eu estava no hospital, não sabia se o meu marido ia sair vivo de lá, né? Eu edifico a vida de outras pessoas. Irmãs, quem quiser sair pode sair, a live vai ficar salva, tá? Aqui podem assistir depois. Cada pessoa está no lugar que tem que estar, na hora que tem que estar, em nome de Jesus, tá? Já estou finalizando aqui.
Perdi a linha de raciocínio. Mas amém. Lembrei. Se você tem um testemunho e você, assim como eu compartilhei com vocês e eu alcanço outras vidas, depois deixa nos comentários da live o seu testemunho. Eu sei que pode tocar a vida de alguém, né? Faça com que outras pessoas vejam que elas precisam do seu Deus, do nosso Deus, o Deus que faz, o Deus que anda conosco na fornalha. Você não será consumida. Deus está com você dentro do fogo. E quando sair, sairá ilesa, fortalecida e cheia de autoridade espiritual. E é exatamente isso. Quando eu saí do hospital, que o médico falou, olha, você não tem doença de tal, uma doença que não tem cura. Depois que a médica pediu 2 ressonâncias, depois de tudo, gente, eu saí parecendo uma leoa, capacitada. Foi aí que eu comecei os encontros, né, a célula, abri minha casa para fazer a célula com a Jé, que ela conduziu aqui inicialmente. Depois virou os encontros, mas eu saí como uma leoa, pronta pra lutar, pra guerrear, e falava assim, gente, eu preciso fazer algo por Deus, e eu posso trabalhar pro Senhor até eu morrer, nunca vai ser o suficiente por tudo que Ele fez, não somente por esse testemunho, eu tenho diversos testemunhos, mas por tudo que Deus já fez na minha vida, e que ainda vai fazer, porque eu creio nas promessas do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então eu vou colocar um louvor para nós aqui e nós vamos fazer uma adoração espontânea, agradecer ao Senhor e vamos encerrar a nossa live de hoje, que foi tão emocionante. Amém, irmãs? Vamos colocar em prática as adorações ao Rei, ao nosso Pai. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada, meu Deus, por ter sido tão pontual. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui. Que ela tenha entendido, meu Deus, que mesmo que as provas venham, mesmo que ela seja lançada no fogo, o Senhor vai andar com ela, meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Há fogo em teus olhos, Jesus, porque o Senhor é fogo, o Espírito Santo é fogo em nossas vidas. E quem é fogo, quem anda com fogo, não se queima com o fogo do mundo. Oh, meu Deus. O teu fogo nos consome, o teu fogo, meu Pai, queima todos os outros amores, todas as outras adorações do mundo. Oh, Senhor. Seu olhar nos consome diariamente. Eu sou toda sua, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Eu sou todo teu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós. Oh, Jesus, o Senhor queima todos os outros amores, todas as outras adorações que nós tivemos. Porque só o Senhor é digno, meu Pai. Oh, meu Deus, só o Senhor é digno do nosso amor. E é por isso que nós estamos aqui na tua presença hoje, meu Pai, oferecendo o nosso 7º dia de jejum, nosso 7º dia matando a nossa carne por ti, por mais presença do Senhor na nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo nos consuma, meu Pai, como fogo.
Que o teu Espírito Santo nos queime, meu Pai, nos conduza nessa jornada, meu Deus. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, dar entendimento de cada sonho para essas irmãs que estão nesse jejum. Que o Senhor revele tudo que está em oculto para elas em sonho e ajude a interpretar, meu Pai, para que elas tenham discernimento para poder seguir ou tomar uma decisão diferente do que elas estão fazendo, meu Pai. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, nos consuma, meu Pai, como fogo da Tua presença. Eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho fome da Tua presença, meu Deus. Que essa fome, meu Pai, nunca acabe, nunca diminua. Coloca fome, meu Pai, na vida dessas mulheres que estão aqui. Mais fome por Tua palavra, mais fome pela presença do Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queda la barara súria, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, dá fome para essas mulheres, fome da Tua presença. Oh, meu Deus, que elas não desviem da Tua presença, que elas não tirem os olhos de Ti, Senhor. O Senhor que é o único. Oh, meu Deus, o único que fez eu me apaixonar, meu Pai, de verdade. Oh, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa queimar dentro do coração dessas mulheres, Senhor, fortalecendo elas. Oh, Senhor, sem Ti nós não somos nada, Senhor, nada, 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 Senhor. Oh, Senhor, há fogo em Teus olhos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém, irmãs. Glória a Deus. Que vocês estejam revestidas nessa segunda-feira com o fogo do Senhor. Que essa semana vocês não se queimem com as provações. Eu vou mandar, pá. Não mandei. Perdão, eu esqueci, tá? Que essa semana vocês queimem como o fogo do Senhor. Que quando vocês estiverem passando pela dificuldade, fechem os olhos. Imagina Jesus olhando para você com aqueles olhos de fogo, queimando. E aquele fogo vai te consumindo, mas não é um fogo da provação, um fogo que te machuca, é um fogo da presença do Senhor. É um fogo que te aquece e depois traz um frio, e é um fogo que traz... É inexplicável. É inexplicável. Então essa semana que vocês brilhem como fogo. Que vocês sejam luz por onde vocês passarem. Em nome de Jesus. Que vocês sejam fogo por onde vocês passarem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo. Fiquem com Deus. Shalom.